E aí que eu conheci o Tom Bombadil. Sim, comecei a ler O Senhor dos Anéis e considero isso um marco, porque sendo escritora de romances românticos, as pessoas tendem a desvalorizar tanto o que eu escrevo quanto o meu conhecimento, independente do que eu tenha estudado ou produzido. E até certo ponto eu acho que elas têm razão em questionar o meu conhecimento, porque se eu não leio clássico, se eu não leio variedade de gênero, se eu não saio da minha zona de conforto, será que eu realmente conheço todas as possibilidades da escrita? Né? Assim, eu não tô nem entrando em mérito de gosto, porque assim, eu particularmente nem gosto muito de fantasia medieval, ou fantasia que seja muito alta fantasia. Eu tenho um pouco de preguiça. Eu prefiro aquelas que são consideradas fantasia de portal, que os dois universos existem em paralelo, tipo o nosso mundo real, cotidiano, onde nada acontece feijoada, e aí eles atravessam um lugar, vão dar nesse lugar mágico e tem que aprender o funcionamento daquele universo e abandonar algumas crenças. Eu gosto mais dessa vibe. Mas eu assisti os filmes do Senhor dos Anéis, eu assisti o Hobbit, inclusive, no cinema, e eu gostei muito. Mas enfim, são mídias diferentes e eu, no cinema eu acho que eu sou um pouco mais receptiva a certas coisas, porque é mais fácil de consumir, né? Já tá ali, você bate o olho, você vê. Muito diferente de ler isso, 3 vezes disso, no caso, né? Então, o que que aconteceu que eu mudei, né? Que eu falei, vou ler. Meu grupo de RPG decidiu fazer uma leitura coletiva do Senhor dos Anéis. E é uma galera muito legal de debater, né? E é muito respeitosa, eles têm uns insights muito massas. E o meu marido ia ler também. O meu marido é uma pessoa que não lê nada, nunca. Ele nunca leu os meus livros, por exemplo. E aí, quando ele falou que ia participar, eu fiquei, mano, se ele vai ler, eu não tenho desculpa pra não ler. Eu vou ter que ler junto, entendeu? Até porque, poxa, que gostosinho, né? Poder debater com o seu amado, com o seu escolhido, seu precioso. Tô brincando. Resumindo, comecei a ler e já comecei assim, ó, com muita implicância. Muita implicância. Do tipo, pra quê? Pra que um prólogo desse? Nem é prólogo. Eu não sei por que chamam de prólogo. Não devia ser prólogo isso aqui. Pra quem tá me ouvindo pelo podcast, eu estou mostrando em vídeo a primeira marcação que eu fiz no livro físico, que é uma setinha saindo do prólogo e dizendo assim, ó, pode pular. Pode pular, porque tá mais pra apêndice do Hobbit do que um prólogo. Não entendi o que aconteceu aqui e odiei cada segundo de leitura. E assim, para uma pessoa que já estava com preconceito de ler o livro, foi péssimo, né? Mas em compensação, meio que fez o primeiro capítulo parecer bom. Não bom, bom. Pareceu melhor, entendeu? E aí que aconteceu um negócio engraçado, porque o capítulo seguinte já foi bem mais fluido, a ponto de eu ter que me controlar pra não ler mais do que devia e respeitar as metas de leitura da leitura coletiva. Mas aí o outro capítulo já caiu tudo de novo, daí melhora, daí piora. E assim, gente, eu sei que eu ainda vou reclamar muito desse livro, essa é a verdade. Mas eu já aceitei um pouco do conceito de abandonar leituras. Então eu não tô muito preocupada. Assim, se eu ficar muito, muito irritada, deixa pra lá, tá tudo bem, eu tentei. Mas confesso que já fui bem longe, já tô quase no final do livro 1, então eu acho que assim, vai dar tudo certo, né? Inclusive eu quero falar assim, por uma perspectiva um pouquinho mais técnica, que eu não consigo evitar. É como que um autor consegue ser tão intencional na escolha e no uso de certas palavras e ainda assim ser tão prolixo. Juro, não entendo. Claro que a gente tem que levar em consideração o ano em que essa obra foi escrita, porque ela inteira tem uma narrativa muito única, muito datada, né? Não datada de referências, mas cara, você pega o livro pra ler, você percebe que é um livro velho, entendeu? E assim, o que era reproduzido aqui antigamente fazia sentido. Hoje em dia não é nem recomendado mais. Quando a gente está estudando escrita criativa, uma coisa que a gente pensa, que a gente quer, que a gente recomenda, é tornar a história sucinta. Colocar ali só o que realmente tem um valor narrativo, sabe? Que tem uma função. E o Tolkien, a gente tá lendo e a gente sabe, mano, isso aqui não vai dar em nada. Ele tá descrevendo pra caralho um negócio que eu nunca mais vou voltar a ver. Isso cansa.
Isso cansa. E tipo, ok, ele está construindo um mundo no ritmo dele. Mas é engraçado porque tem capítulos que são super longos, coisa de tipo 1 hora de leitura, tô levando em consideração o Kindle. E aí eu tô assim, no começo do capítulo e já tô de saco cheio. Aí vai, chega até metade, eu penso, podia ter cortado tudo isso. Aí na segunda metade do capítulo, tudo acontece. A ação acontece, o diálogo acontece, alguma coisa, alguma interação com o mundo, ou qualquer coisa que muda o curso da história e eu fico tipo, por que que você não usou só isso daqui? Entendeu? Caralho, dava pra cortar tanta coisa nesse livro que não ia precisar de uma saga inteira. Não ia precisar de fazer trilogias, sextologias, não sei como é que chama, porque não sei porque que os livros são divididos em dois, mas enfim. Sabe assim? Mas aí, sabe o que que eu pensei também? Que entra um pouco essa coisa de padronizar a literatura, que é uma coisa que eu não sei se eu gosto muito. Porque eu saí de uma maratona onde eu li vários livros mais contemporâneos que meio que tinham sempre a mesma fórmula. E aí eu pego isso aqui e é diferente de tudo que eu tava lendo. E eu fico tipo, é isso. Falando da Sociedade do Anel, né? Começa o quê? É uma puta viagem do Frodo e, cara, percalços de viagem. Basicamente isso. Incluindo o Frodo ser, tipo, a metade do tamanho de um humano normal e fazer todo o trajeto andando. Ou seja, demora. Demora pra caralho. E eu acho que muitas vezes os capítulos do Tolkien passam exatamente essa sensação. É, tá demorando, meu bem. Vai demorar mais um bocado, porque ele tá andando até a puta que pariu. Tanto que existem técnicas narrativas comprovadas que manipulam a percepção de tempo do leitor, né? E até nesses debates, um amigo meu que trabalha com animação, ele comentou bem isso, que tipo, no cinema também é um recurso muito usado, né? Quando você passa tempo demais dentro daquela cena, daquele detalhe, quanto menos cortes tem, ou quanto mais demora para acontecer o corte, seja na tela, no cinema ou no texto, mais a gente tem a sensação de que aquilo tá demorando. E se você apresenta muitas coisas em sequência, muito rápido, cortes rápidos, a gente sente que as coisas estão acontecendo em maior velocidade ou até simultaneamente, dependendo do contexto. Então eu fico me perguntando até que ponto essa escrita do Tolkien, assim, é intencional ou é uma coisa que ele fez meio que por ego? Sabe assim? Porque eu mesma escrevi um livro que poderia ser mais curto, que poderia ter um monte de cena cortada e o desenvolvimento não ia sofrer nenhum impacto. Mas eu não queria tirar nada. Eu não queria tirar nada dessa história. Eu queria contar ela exatamente do jeito que eu contei. Mesmo sabendo que isso podia prejudicar, sim, o ritmo de leitura, que talvez os leitores tivessem uma opinião a respeito do livro como um todo por causa disso, e que poderia não ser muito bem recebido, digamos assim. Mas eu fiz como eu fiz porque eu quis e porque eu podia fazer. Eu fui Tolkien. Então, assim, né? Quem sou eu para julgá-lo, não é mesmo? Ah, mas o Tom Bombadil, sim. Eu também não entendi o que o Tom estava fazendo naqueles capítulos. Não entendi por que gastar tanto tempo. Por que que eles passaram uma tarde inteira conversando se toda a conversa foi sumarizada em parágrafos gigantescos. Não entendi por que que o cara meteu um anel no dedo e nada aconteceu. Tipo, ok, não explicar. Mas aí depois o Frodo meteu o anel no dedo pela primeira vez e o Tom continua vendo ele, mesmo ali invisível, e é isso. É só isso. Porra! Sério que você vai dar apenas pinceladas superficiais de algo que podia gerar um puta hype no leitor? Porque eu tava esperando o mínimo de emoção. Gente, isso aqui é Senhor dos Anéis. O que que a gente espera que aconteça com o Frodo colocando o um anel no dedo pela primeira vez? Não era a decepção que eu esperava, mas foi exatamente a decepção que eu recebi. Fiquei insatisfeita? Fiquei. Mas aí também descobri que o Tolkien meteu o Tom Bombadil lá porque já era um personagem pronto de outra história e eu fiquei, na verdade isso explica tudo. Autores entenderão, né? Porque eu também faço crossovers das minhas histórias e personagens, não vou mentir. Mas tudo bem, né? Outra coisa que eu queria criticar são os leitores, na verdade, não é nem o Tolkien dessa vez. Mas é que todo mundo reclama muito sobre o quão descritivo ele é e sempre falam do capítulo da floresta. Eu queria saber qual capítulo é esse. Primeiro porque floresta é uma coisa bem genérica e aparece várias vezes nessa história, né? Mas eu queria dizer, assim, que se a reclamação é sobre o capítulo da Floresta Velha, logo antes dele encontrar o Tom Bombadil, onde tem os salgueiros e tal, gente, esse capítulo não me assustou. Eu, na verdade, meio que amei ele.
Sim, é um capítulo descritivo, mas eu fiquei tipo, isso é totalmente diferente do que acontece com eles lá atrás, quando eles estão saindo do condado, e daí descreve uma passagem tranquila, onde estradas serpenteiam e sobem e descem. Ai, coisas chatices dessas, sabe? Mas essa floresta velha, existe tanta tensão nessa cena, sabe? Onde eles se perdem constantemente, porque a floresta fica mudando o caminho deles e descendo o pau neles, literalmente, gente. A floresta taca pau neles. Eu fiquei em dúvida se a galera reclama tanto sobre esse capítulo especificamente. Eu vou esperar pra ver quantas outras florestas ele ainda vai descrever. Aí a gente vai fazer um ranking da melhor pra pior, né? Porque, sinceramente, pra mim, isso aqui, ó. Isso aqui, peraí. No meio serpenteava, preguiçoso, um rio escuro de água parda, ladeado com antigos salgueiros, coberto por salgueiros, bloqueado com salgueiros caídos e manchados com milhares de folhas desbotadas de salgueiro. Eu sei que a primeira coisa que dá vontade de fazer é cortar todos esses salgueiros da frase. Mas depois, com o que acontece com os salgueiros, eu fiquei tipo, é isso aí. É isso aí, salgueiro pra caralho, salgueiro em todos os lugares. E salgueiros são exatamente como salgueiros são imponentes. Eles dominam a cena. Eles dominam a frase. Eu amei esse parágrafo! E todo mundo reclamou. E eu achei que eu ia ser a primeira a fazer reclamações desse tipo. E eu fui a única que falei assim: eu amei. Eu amei esse monte de repetição de salgueiro. Eu amei. Enfim, às vezes fico me apegando a tecnicalidades da coisa, mas apesar dos altos e baixos, eu tô gostando mais do que desgostando. Até por isso que a gente comprou a versão física. Eu cheguei a procurar em sebo, mas as versões que estavam lá não estavam muito legais. E aí, como era a Semana do Consumidor, eu comprei esse box com os 3 livros, capa dura, por apenas R$ 100. Achei que valeu a pena. E a intenção de ter comprado a versão física é porque, como eu e meu marido estamos lendo juntos, a gente vai marcar todo esse livro, eu vou fazer as minhas marcações, ele vai fazer as marcações dele, e aí a gente vai deixar para os nossos filhos lerem, eventualmente, se eles quiserem, né? Se não quiserem, tudo bem. Mas vai ser uma espécie de leitura coletiva analógica, com todas as nossas impressões que a gente deixar aqui pelas páginas para eles apreciarem depois quando eles fizerem a leitura deles. Mas eu preciso admitir que o livro é tão bonito que eu fiquei com dó de marcar. Assim que eu abri ele, falei, nossa, que livro bonito, por que que eu vou estragar ele? Mas eu fiz uma newsletter, um texto justamente sobre isso, né? Sobre parar de achar que coisas imaculadas são mais confortáveis ou mais bonitas do que colocar a nossa expressão nelas. Então, vamos marcar sim. Eu já separei até as flags pra combinar com a capa e tudo mais. Eu ainda não sei se a gente vai fazer algum critério de marcação, mas eu vou deixar essas clarinhas aqui, turquesinha pra mim e a verde mais escura pro meu marido. Até porque eu marco algumas coisas bem aleatórias enquanto eu tô lendo, porque eu tenho um pouco dessa coisa assim que puxa mais pra escritora, assim. Então eu marco palavras que me chamam a atenção, metáforas, descrições que eu gosto. E eu marco assim menos pelo significado ou pelo sentido na história, e mais porque me chamou a atenção e é uma coisa que eu gosto de levar pra minha escrita. Então, né, por isso que tem. Vou bolar alguma separação, alguma divisão ainda nesse rolê todo. Enfim, gente, apenas devaneios, né? Esse foi basicamente um unboxing com um diário de leitura desconstruído, mas eu queria compartilhar porque eu tô nessa vibe de recuperar minha criatividade, sair da zona de conforto, desacelerar e, por incrível que pareça, ler Senhor dos Anéis é meio que a síntese de tudo isso, né? Que eu quero fazer. E daí, de quebra, né? Quando eu quiser dar uma carteirada de escritora, eu posso falar, ah, mas porque Tolkien? Tô brincando. Quer dizer, não estou brincando, mas enfim. Obrigada por ouvirem mais um episódio do Voo da Mariposa. E se tu curtiu esse papo de leitora barra escritora, aproveita pra me seguir nas redes sociais, pra se inscrever na minha newsletter, ler os meus livros e tudo que tem direito. Os links vão estar na descrição. Vejo vocês na próxima.